Seja muito bem-vindo a mais uma parada obrigatória aqui no nosso canal no YouTube, sempre com histórias emocionantes de superação. E hoje a nossa entrevistada é a Maria José Lopes, também conhecida como Zoé Lopes. Talvez ela tenha passado pela parada obrigatória que mais gente nesse mundo tem medo de passar. Vamos saber como é que ela saiu dessa parada obrigatória, o que ela aprendeu com essa parada obrigatória e o que ela vai ensinar pra gente sobre essa parada obrigatória que dá muito medo, especialmente em quem é pai e mãe, perder um filho. Eu acho que como mãe não tem nenhum outro medo, receio que seja maior que esse. E eu queria que você contasse pra gente como foi essa perda e o que ela te trouxe, porque as perdas sempre trazem ganhos pra gente, apesar de ser muito difícil a gente pensar sobre isso, né? Desde o primeiro momento da pancada do carro, eu senti uma força muito grande vinda de Deus. Foi o que me salvou. Salvou a todos nós. Foi um acidente de carro e você estava no carro? Éramos 7. 7 num carro. Indo para uma praia, Guarapari, Espírito Santo. Uma viagem super organizada para tudo dar certo. Mas alguma coisa fugiu do controle. Era um motorista alcoolizado, dirigindo no sentido contrário, numa curva, acertou o nosso carro e atingiu fatalmente o Delano. Então, naquele momento ali, tudo travou, inclusive o carro, as portas travaram. Meu marido fez o que pôde para evitar essa colisão. Jogou o carro fora da estrada o máximo que pôde, mas não teve jeito. E naquele momento eu senti, algo aconteceu que não tem como modificar. Aí eu pedi a Deus na estrada. Enquanto meu marido conseguiu sair com Delano num socorro, eu fiquei com a filha, o filho nos braços, uma babá, uma mocinha de 15 anos, queria conhecer praia, e o sobrinho muito amado, quase um irmão gêmeo do Delano, o Simon, que morava aqui em Brasília, tinha ido para Minas para ir para a praia conosco. Ele tinha 10 anos. 10 anos e meio. E seus outros filhos tinham quanto? A do meio, a Lauren, estava com 3 anos e 10 e o Vinícius com 1 ano e 10. E eles não tiveram ferimento nenhum? Vocês também não? Só o meu sobrinho que teve um cortezinho aqui no ombro dos cacos de vidro, mais nada. Então, naquele momento, eu só falei assim, meu Deus, eu não te peço nem por mim, nem pelo Anderson. Eu lhe peço pelo Delano. Faça o melhor por ele. E a gente sabe que a gente foi atendido na oração. Mas mesmo assim, sobra muito sofrimento, muita dor. Como assim vocês sabem que vocês foram atendidos? Foi melhor ele ter partido, é isso? Eu nunca tive coragem de olhar o laudo. Mas quem viu o laudo falou, olha, Delano, se tivesse permanecido vivo, estaria sem visão, sem falar, sem andar. E Delano é a vida em pessoa, tanto que eu sinto ele vivo até hoje. E eu ficava preocupada do meu marido, que na época ainda era vivo, dele não suportar. Eu pensava assim, o Anderson não vai aguentar, ele não vai sobreviver a hora que ele tiver conhecimento que Delano partiu. Isso eu na estrada ainda. E ele lá, dando os expedientes que ele deu, que foi preciso dar, ele teve a mesma reação. Ele achava que eu também não fosse dar conta de sobreviver. Então, é muita coisa junta ali, sofrida. E como é que vocês sobreviveram? Eu acho que o que me salvou foi a fé. Salvou a todos nós. Cada um à sua maneira, né? Mas foi a fé. Porque eu me recordo muito, Mariana, quando nós chegamos, a gente saiu de manhã cedinho para viajar, né? E voltamos à noite. E no outro dia o sepultamento.
A igreja estava cheia, eu sou do interior, cidade pequena, Rio Pomba, e não tinha mais espaço na igreja. Todos estavam lá chorando junto com a gente, sentindo. E eu me recordo do Anderson, olha só, nesse momento ali do corpo presente. Ele fala assim, eu queria muito que você lesse a mensagem que o Delano deixou aí no último mês, na sala de aula de Natal para nós. Mas como que eu ia ler uma mensagem que não estava ali, né? Mas eu fui lá dentro do coração do Anderson, eu vi o que ele queria, porque era o mesmo que o meu coração estava querendo naquele momento. Eu só queria uma oportunidade de pedir que ninguém esquecesse o Delano, a começar por nós, que ninguém permitisse isso. E aí eu falei com ele, olha, a mensagem não está aqui, mas eu vou pedir o Padre Marcelo a palavra. E pedi. E assim que ele me concedeu, eu falei, olha, eu quero só agradecer a Deus os 10 anos bem vividos do Delano. Delano viveu cada momento presente, na hora certa. Não abriu mão de nenhum minuto. Ele sabia fazer as escolhas. Ele era de uma mansidão, sabe, assim, de uma humildade, de uma criatividade. E tinha muita coisa viva ali. E ali eu comecei a perceber, não tem como mudar. Realmente partiu. Mas tem todo ele no nosso ser, no nosso viver, no nosso cotidiano. Eu tenho uma história para contar do Delano a vida inteira, só a pessoa me dá chance. Um amigo, a família, o marido, é ou não é? O marido, para mim, era só a gente abrir espaço. E foi assim. Nós não eliminamos o Delano, não permitimos isso. Continuou do jeito que era. O retrato que tinha, o brinquedo. Doamos quase tudo dele na época, porque teve uma enchente na época em Cataguases, e o que era dele foi em doação. Mas assim, um caquinho de lápis, tivesse sido dele, tinha um valor imenso, sabe? Os escritos, os desenhos, as tiradas, as sacadas, que ele tinha muita. Ele era muito espirituoso, sabe? E quando eu vi ali na igreja, eu pensei, a chance é essa. Eu tenho que pedir esse povo aqui para continuar rezando para nós, não pode ser só hoje. E eu pedi, falei assim, olha gente, nós vamos precisar de oração pro resto de nossas vidas. E eu creio que tem muita gente orando por nós ainda, sabe? Muita. E aquilo ali me deu força, porque eu vi que eu ia continuar falando do Delano, que se eu conseguir falar dele ali naquele momento, Deus ia me dar essa chance. A gente sente várias coisas, Mariana, são vários sentimentos, até humilhação a gente sente de ter acontecido. A gente se sente traído na fé num primeiro momento. Poxa, por quê? Rezamos, estamos rezando sempre, pedindo a Deus as bênçãos, e a coisa acontece. Mas eu recebi também, Mariana, um livro que me ajudou muito. Coisas ruins, quando coisas ruins acontecem a pessoas boas. Esse livro me deu um norte, sabe? Muito grande. Porque as coisas acontecem, é o movimento do mundo, né? Não deveriam acontecer, a verdade é essa, mas elas acontecem. E aí eu vi que o que eu tinha para modificar, o que eu podia mexer, era na minha reação a essa tragédia, a essa despedida. Eu falei assim, eu é que tenho que mudar o meu jeito e trabalhar isso da melhor forma possível. Por quê? Porque eu recebi 3 filhos, Delano, Loren, Vinícius. O Delano, mas e Lore e Vinícius? Vão precisar de nós demais da conta. Eu procurei, assim, viver o que eu tinha que viver com gratidão pelos 10 anos. Então eu preferi, assim, privilegiar a vida do Delano do que falar da morte do Delano. Nunca tive muito espaço para ficar falando da morte do Delano. Eu tenho tantas coisas para falar sobre ele, boas, lindas, maravilhosas, que eu jamais vou atrelar o nome do Delano a algo como a morte. Sempre será com a vida. Tanto que se alguém me pergunta assim,
Quantos filhos você tem? Tenho 3. Delano, Lora e Vinícius. Se a pessoa me questionar, mas o outro já morreu, alguma coisa, eu vou falar assim, se ele estivesse no exterior, ele não continuaria sendo meu filho? Ele está na eternidade. Recebi, nunca mais deixo de ter. Na outra semana, começou a chover muito, esses dias de luto, sabe? Então a gente ficou ali confinados, né? Agora que a gente está sabendo o que é um confinamento, mas eu senti isso na época. Confinados porque estava chovendo, não tinha como sair com as crianças, né? Brincar na rua, o que fosse. Mas a fé estava sendo trabalhada em mim o tempo todo. Até a chuva, eu olhava e falava assim, Nossa Senhora está chorando junto comigo. Ela também não queria a morte do Delano. Na outra semana, Mariana, isso que eu achei muito interessante, e assim, eu fui me dar conta da grandeza desse gesto até depois, sabe? No dia, eu acho que eu nem me dei conta. O Anderson falou comigo assim, olha, hoje, depois da missa, nós vamos viajar. Isso tinha uns 15 dias, né? Nós vamos viajar. E a gente com aquele trauma todo, né? De viagem, de tudo ter dado errado. Mas eu estava assim também numa fase, acho que até de passividade, sabe? Aceitando. Eu nem questionei para onde. Ele só falou assim, põe 2 mudinhas de roupa dos meninos na mochila e a gente vai viajar. E fomos para a missa, acabou a missa, fomos seguir viagem. Dentro de 10 minutos nós chegamos. Era dentro da própria cidade. A gente estava indo para um hotel recém-inaugurado na cidade, sabe? Eu acho que ele quis tirar aquela imagem para os meninos, que a viagem vai sempre dar errado, né? Então, de repente, nós chegamos, passamos um dia no hotel, tomamos café da manhã no hotel, né? E isso ajudou muito. Aí, quando foi fevereiro, a gente foi para um hotel fazenda, que por incrível que pareça, só tinha a nossa família, né? E uma outra família, mas que era para a gente se encontrar mesmo. E eu estava lá brincando na piscininha com as crianças, com a Laura e o Vinícius. Quando eu cheguei, né? Estava meu cunhado, o Anderson, e eles conversando. A moça que estava com eles falou assim, ô mãe, quando eu cheguei, parabéns por estar aqui, curtindo a vida com seus filhos, apesar de tudo que aconteceu, porque eu também perdi um irmão quando eu era criança, na infância. Mas a minha mãe teve uma depressão tão forte que além do irmão, nós perdemos a mãe. Nós ficamos sem ela, porque ela não dava conta da gente. Mariana, fora de brincadeira, de tudo que eu vi lá, o que mais me valeu foi essa fala. Porque parecia um recado do céu. Viva! Mas Delano ou Mariana, ele já chegou aqui muito pronto, sabe? A espiritualidade dele era muito... Espiritualidade mesmo, estou falando nem de religião, não, sabe? Ele era muito pleno. Dá um exemplo. Pode dar um exemplo de sala de aula? Uhum. Eu amamentando, né? Que estava em casa com Vinícius 1 ano e 10 meses. Ele chega e fala assim, mãe, tirei 6,5 em matemática. Sentadinho na minha frente, sabe? O último mês dele aqui conosco. Eu olhei para ele e falei assim, meu filho, pelo tanto que você estuda, tá até bom, né? Brincando com ele. Ele olhou e falou assim, não, mãe, tô brincando, não foi 6,5 não, mas deixa eu te contar. Olha o que aconteceu nessa prova. Aí ele começou, mãe, olha só, eu já tinha feito a prova toda, só faltava uma questão, uma. Só que quando chegou nessa questão, eu precisava de lápis de cor para colorir de amarelo os lados do triângulo, de vermelho os lados do, sabe? Geometria. E eu fui e falei, quem tem lápis de cor para me emprestar? Aí a professora disse, Delano, você não vai prejudicar os seus colegas. Se você tem os lápis de cor, vai fazer, senão, né? Para não tirar a atenção, né? O foco. Aí, mãe, eu olhei e pensei assim, não, ela tá certa. Ainda fez com a mãozinha assim, sabe? Ela tá certa, ela tem razão. Eu não posso prejudicar os meus colegas, mas que eu vou fazer essa questão, eu vou, porque eu sei, eu só não tenho os lápis de cor.
Aí eu disse, meu filho, mas como que você fez? Ah, mãe, eu gastei uma meia hora nessa questão. Eu gastei mais tempo nela do que na prova inteira. Mas eu fiquei pensando. De repente, peguei o lápis comum e escrevi amarelo, preenchendo todos os espaços. Vermelho, Eu olhei aquilo, Mariana, e falei assim, meu Deus, que maravilha, né? Aí eu falei, a professora considerou você? É claro, mãe, parabéns para ela também. Mas, filho, ainda falei assim, Mariana, filho, se você tivesse errado essa prova todinha e feito só essa questão do jeito que você fez, quando você chegasse aqui em casa, eu ia pegar a sua prova e ia colocar 10. Porque o mundo, Delano, está precisando de gente como você. Olha, você foi respeitoso, você não desrespeitou a palavra da sua professora, né? Você foi criativo, você foi persistente. Aí eu falei umas 5 qualidades para eles, né? Então, meu filho, eu estou com muito orgulho de você, como sempre. Ainda bem que eu tive, sabe, essa oportunidade de dar esses parabéns pelo ser que ele é. Ele era desse jeito. Colorindo a vida em preto e branco, né? Saindo do outro lado, né? Sem prejudicar ninguém. Agora, ele era assim, Mariana, eu trabalhei numa escola e chegou uma amiga, ela trabalhava junto comigo, passou lá em casa rapidinho. E ele virou e falou assim, Ana Amélia, você quer um canarinho? Naquela época que ter um canarinho era uma coisa assim até meio perigosa, né? Mas todo mundo queria ter um canarinho amarelinho. E ela falou assim, mas você vai me dar um canarinho? Ela foi encantada, né? Uma criança dá para ela um presente desse, né? Ela morava em roça. Aí ele, vou te dar um canarinho. E atravessou com ela a casa inteira, sabe? Foi até lá nessa janela da cozinha. Quando chegou, ele falou assim, lá o canarinho, tá na árvore, se você pegar é seu. Contar uma parte da história, a Zoé daí me escreveu, como muita gente me escreve, contando que assistiu aqui no nosso canal do YouTube uma entrevista que eu fiz com o Jon Kabat-Zinn, que foi o cara que popularizou o Mindfulness. Aí você me disse também na história que você me contou que você estava num processo interno de buscar ajudar os outros, né? Você foi fazer aqui, mas que você não se identificou muito, mas que você se identificou com Mindfulness porque você percebeu que você já faz isso na sua vida, né? Já faço isso, mas quero aprender, quero estudar, né? Eu me recordo que eu procurava dar conta dos meninos o máximo possível, né? Durante o dia. E quando dava assim um momentinho de descanso só para mim, por exemplo, o Anderson chegava, né? Tava brincando com os dois. Eu lembro direitinho que um dia eu falei assim, já que eles estão brincando, eu vou lá para a cama do Delano e vou me deitar. Mas não era só porque era a cama do Delano, eu estava indo porque eu estava querendo me deitar, entendeu? Mas a cama dele já era mais sugestiva ainda, né? Porque era dele, caminha de solteiro, de viúva, né? E eu deitei, Mariana, e comecei a imaginar que eu estava numa piscina rasinha, de criança, e que a água cobria todo o meu corpo, um pouquinho a minha cabeça, e aquilo ia me dando refrigério. E eu começava só a agradecer a Deus. Muito obrigada por estar sentindo isso. Muito obrigada por esse momento de descanso. Muito obrigada por essa leveza que eu estou conseguindo sentir agora. Sabe? E aquilo ali eu ia inspirando e expirando e sentindo. Quando eu saía desse momento, Mariana, eu sentia que eu estava harmonizada. Aí eu ficava com mais condição ainda de brincar com a Lore e o Vinícius. E assim, a gente vê, mas que a coisa é tão simples, né? E justamente, às vezes, por ser simples, muitos não acreditam, abandonam, né? Pensa, isso não. Você tem que se dedicar, você tem que crer, e você tem que realmente viver aquilo no cotidiano, no seu dia a dia. Eu tenho feito muito, sabe? Muito. Tá me valendo mais, porque agora eu estou, assim como se diz, buscando a técnica, né? Que eu fazia muito assim, no susto, né? Só para você ter uma ideia, Mário, posso te contar mais uma? Claro. Depois de uns 10 anos, 7, sabe? Após o acidente,
A Lore já estava com 12 e o Vinícius com 10. Eles ganharam 2 passagens de presente, de Belo Horizonte para Brasília, de avião, sozinhos, sem os pais. Aí você imagina o que é isso, né? Um mês falando, né? No colégio, com os amigos, tal. Só que quando faltava assim, uns 15 dias, eu estava assim, relaxada no meu quarto, como eu nunca tinha ficado na minha vida. Não me lembro assim, de um dia de eu estar tão assim, sabe? Tipo, contemplando. A Lauren chega correndo no quarto e fala assim: mãe, que dia que foi o nosso acidente? E que horas? Eu olhei para ela e respondi, né? Dia 22/12, 12 horas. Quantos anos o Delano tinha? 10 anos, Lore. Ah, pois é. Então eu tô achando melhor. Já até falei com meu pai. A gente agradecer as passagens, mas a gente não deve ir, não. Eu fui olhar as passagens e é para dia 22/12, 12 horas, e o Vinícius está com 10 anos. E eu não quero perder mais um irmão. Ela nem chegou a falar de acidente. Ela falou: não quero mais perder um irmão. Aí, Mari, o que você faz? Eu respirei fundo. Eu fui lá dentro, eu dei um mergulho dentro de mim para o ar vir, entendeu? Porque eu pensei, meu Deus. E quando o ar veio, eu tenho certeza que já veio o sopro do Espírito Santo. Ele soprou para eu responder. Eu respondi no susto e com fé. Eu falei assim: Lauren, minha filha, a nossa proteção está no Senhor que fez céu e terra. Eu falei com tanta força, tanta vontade de curar aquele momento ali, que ela simplesmente olhou para mim e voltou para a rua para brincar. E ela se olhou e foi. E eu fiquei sentadinha ali, pensando: e aí, meu Deus, será? Aí fui falar com Deus, né? Será? Será que ela está certa? São 3 coincidências. Mas como ela reagiu assim tão bem com a minha resposta, eu também reagi com Deus. Falei: não, tá certo, não existe isso não. E quando nós chegamos lá, deu quase tudo errado. Porque a Lauren podia ir, porque ela tinha 12, e o Vinícius com 10 não podia. Aí você começa já a pensar: é um sinal, tá falando para não ir ninguém, né? Mas enfim, no final resolveu, eu tive que ir também. Eu viria de carro, né, com o marido, a gente viria para Brasília, e eles de avião. E mudou, eu tive que vir para poder vir também. Mas aí, quando estava lá sobrevoando, aquelas nuvens tão próximas, né, o Vinícius olha para mim e fala assim: mãe, eu estou pensando aqui, você sabe que deve ser até bom morar no céu? E eu preciso te falar uma coisa que está aqui na minha cabeça e que eu tô, assim, depois você vai ver, eu vou até tirar uma foto para te mandar, mas que eu tô olhando para você o tempo todo e tem tipo uma tigresa no seu, com a sua blusa. Tudo bem, a sua blusa é de tigre, mas o seu brinco tá fazendo para mim, em muitos momentos que a gente tá falando, como se tivesse um animal mesmo de poder te acompanhando o tempo inteiro, assim, sabe? É mesmo, Mari? Assim, é uma presença de uma leoa, uma tigresa, assim, fala assim: essa mulher tem eu essa... vou te falar. Eu escolhi esse brinco. Falei: Lauren, acho que eu vou pôr argola. Porque a argola me dá a noção de universo, sabe? De estar dentro do contexto que eu tenho que estar. Olha só, redondo, né? Terra, sei lá, eu pensei tudo isso. E você dá essa atenção para esse simples brinco. Não, eu fico o tempo inteiro que a gente estava conversando pensando nisso. E para mim esse tigre, essa leoa, essa força tá aí o tempo todo com você. Quero te mostrar só uma coisinha, tá? Essa aqui é uma pasta que eu faço com os poemas que eu peço a Deus, inspiração, todo junho, no aniversário dele, e 1 de junho aniversário e 22 a partida. Então, eu peço a graça de poder escrever, porque a escrita que me curou também. Foi um dos remédios para minha cura. Escrever somente sobre ele, para ele.
conversar com ele. Lê um. Vou ler agora. Festa no céu. É maio e o colorido do céu está iluminando o meu coração. Ontem, a tarde se pintou de rosa, azul, amarela, cinza e laranja. E caminhando sobre o verde, fitei as maravilhas do Senhor. Vi a garça bicando o peixe. Vi o seu voo elegante, tranquilo e rasante. Vi crianças brincando e um pai brincando de ser criança. O Anderson, né? Vi a lagoa refletindo minha esperança. E fitando a aquarela por Deus pintada, vi um anjo, dando-lhe sua ajuda, camarada. Busca mais tinta, Delano, pois lá embaixo tem uma mulher se sentindo por nós muito amada. E em meio a tanta luz, beleza e alegria, paz e amor, não me contive calada. Chamei o pai e lhe disse: quando vejo esse céu bonito, vejo Delano em agito, correndo para lá e para cá, atendendo a Deus onde quer que ele vá. Vejo uma aquarela em suas mãos e o coração aberto para com Deus, sempre a todos, amar, amar e amar. E já já será 1º de junho novamente, data abençoada para você aqui chegar pra gente. E fechando os olhos e abrindo a alma, me sinto pertinho de você plenamente, para lhe dar um abraço, um beijo e o meu amor eternamente. Parabéns, paz, luz e muito amor, Delano, pois nós amamos você.